galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos melhores sites de videoaula do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que nesta aula nós vamos ter muito conteúdo interligado. Nós vamos começar pela parte de tipos de sujeito para dar suporte para aquilo que a gente chama de concordância verbal e depois a gente vai trabalhar um pouquinho de concordância nominal. Dentro deste bojo todo, o que ganha muita importância no cenário do concurso público é a concordância principalmente verbal. E por um motivo muito bobo, o avaliador sabe que nós aprendemos de forma equivocada na escola, pois as lacunas que você tem hoje com 25, com 30 anos, você não adquiriu agora, você adquiriu lá na época do ensino fundamental, com 10, com 11, com 12 anos. E é o que eu sempre digo, o pior avaliador no cenário do concurso público não é o cara que só deu aula em preparatório para concurso, ou então que só deu aula em faculdade. O pior avaliador é o cara que deu aula no ensino fundamental, porque ele sabe onde está a tua ferida. Aí o que ele faz? Ele coloca uma frase grandona, um sujeito grandão, várias palavras no plural e ele deixa o verbo como? No plural. Como esse avaliador é esperto, ele coloca ali uma frase que faz sentido. Aí você lê e entende toda a ideia transmitida e quando olha percebe que tudo se encontra no plural. Então você pensa, tá certo. Só que na verdade o verbo não concorda com o sujeito todo. O verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição ou um termo em função substantivada sem preposição. Então eu posso ter várias palavras no plural. Se o núcleo estiver no singular, como é que vai ficar o verbo? No singular. Aí sim, se o núcleo estiver no plural, aí o verbo fica no plural. Isso significa que a maioria das questões trabalham só a noção de sujeito simples. Isso mesmo, apenas um núcleo como elemento ali daquele sujeito. E aí, se o núcleo estiver no singular, o verbo no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo fica no plural. Eu até te digo como é que funciona nas questões. Se a frase colocada nas alternativas é grandona, é isso aí. É o básico do básico da concordância verbal. Parece ser uma questão extremamente difícil, mas é bem fácil. Agora, quando a frasezinha é pequenininha, aí o avaliador é um pouquinho mais traiçoeiro, por incrível que pareça. Aí ele não está mais testando a tua atenção. Mas quando a frase é grandona, ele vai além do conhecimento. Ele testa a atenção. Mas se o camarada é um cara atento, ele consegue acertar. Quando a frase é pequenininha, ele valoriza quem estudou de fato. Ele valoriza quem estudou de fato, porque ele vai cobrar casos especiais. E aí, nesse momento, ele cobra muito conceitos que a gente aprende com a aula de tipos de sujeito. Porque, vamos lá, a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. Só que aí eu já salientei. O verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Mas para eu entender bem a questão da concordância, eu tenho que entender bem sujeito. E nós temos três tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, que é aquele que aparece explícito ou implícito na frase, mas de alguma forma eu consigo identificar. Nós temos também o sujeito indeterminado, que eu não consigo identificar ou não quero identificar. Eu sei que alguém está ali praticando a ação, mas eu não consigo identificar, ou eu não quero identificar de forma intencional. E tem a oração sem sujeito, que a gente também pode chamar de sujeito inexistente. E uma vez em prova eu vi um doidão chamar de sujeito zero. Mas é a mesma coisa, quando não tem sujeito de jeito nenhum. O que aparece ali é apenas um predicado, tá? Agora, vamos começar a nossa brincadeira e vamos começar aqui pelo sujeito determinado. Veja aqui a observação. É aquele que pode, aliás, é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Vamos lá. Lembra que agora há pouco eu falei que é o que aparece explícito ou implícito? Explícito porque eu consigo visualizar, eu estou vendo, implícito porque eu não consigo visualizar. Eu divido em três etapas. Explícito, o simples e o composto. Implícito, o tal do sujeito oculto. Então veja aqui, ó, eu tenho o simples, eu tenho o composto e eu tenho o desinicial, que pode ser chamado também de oculto ou elíptico. Vamos entender já por que destes nomes, pelos conceitos, ó.
Sujeito simples, possui apenas um núcleo. Quando eu digo que possui apenas um núcleo, eu quero dizer que possui apenas uma palavra como núcleo. Olha como é que isso é fácil. Eu digo isso para você e você entende. Se eu disser isso para uma criança de 8 anos, que é mais ou menos a fase quando ela começa a entender bem essa dinâmica, ela também vai entender. É isso mesmo. Com 8 anos, uma criança colocada na escola, assim, regular e no período certo, ela já começa a entender a noção de sujeito claramente. Então, se eu falar para ela que o sujeito simples possui apenas um núcleo, ela vai entender da mesma forma que você. Agora, se eu falar para a criança de 8 anos que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, ela vai entender do mesmo jeito. Então, caramba, sujeito simples e composto para a criança de 8 anos é de boa. Agora, olha o tal do sujeito desinicial. Olha o conceito. Não aparece explícito na frase, mas é facilmente identificado pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, se eu falar isso para uma criança de 8 anos, ela vai me odiar pelo resto da vida. Eu chego para ela com uma frase que não está aparecendo no sujeito. Eu ainda mando essa, ó. Não aparece explícito na frase, né? O sujeito desinicial é aquele que não aparece explícito na frase, mas que você identifica facilmente pelo contexto ou pela desinência verbal. Ela vai me olhar com aquele olhar bovino, com ódio, e aí eu não vou conseguir dar continuidade a essa aula. E aí foi, neste momento, que surgiu uma das melhores criações pedagógicas. Foi a tia Teteia que inventou essa parada, e depois os gramáticos registraram. O Celso Cunha registrou grandão. E eu vi, durante um tempo na internet, uma galera falando besteira, esse sujeito não existe. Gente, pelo amor de Deus. O que acontece é que na NGB, na Nomenclatura Gramatical Brasileira, que é um documento, eles não registraram sujeito oculto. Eles registraram apenas o simples e o composto. Mas eu não tenho como ignorar o oculto, primeiro porque ele aparece em grandes gramáticas, como é a gramática do Celso Cunha, por exemplo. Segundo, ele aparece na tradição das provas. Não dá para ignorar. Aí, presta atenção. Como ele surgiu? Ele surgiu na escola como oculto. Quando a professora te explicou, você fez exatamente assim. Você não vai lembrar, claro, que faz muito tempo, mas você fez exatamente assim. Ah, tia, agora eu entendi. Ele está ali, eu só não estou vendo. É igual ao meu amiguinho oculto. Viu? Foi assim que surgiu. Parece bobo, mas foi exatamente assim. Então vamos ver agora com calma, com tranquilidade. Ó. Vamos ver um a um. Primeira frase que a gente vai avaliar aqui, ó. Um galo sozinho não tece uma manhã. E aí eu pergunto a você, quem é o sujeito aqui? Não, não é um galo. Vou perguntar de novo. Ei, Sidoca, que é isso? Você me escutou? Escutei. Eu sei que você falou um galo, mas não é só um galo. Como é que a gente descobre quem é o sujeito? A gente acha o verbo e pergunta a ele quem é o sujeito. Nós temos duas possibilidades, quem ou que. E por que eu tenho duas possibilidades? Porque eu posso perguntar quem ou o quê? Porque o sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa, você já sabe bem. Se eu disser João quebrou o pé, eu vou perguntar quem quebrou, perguntei quem porque o sujeito é uma pessoa. Agora, se eu disser a cadeira quebrou, eu vou perguntar o que quebrou, perguntei o que porque agora o sujeito é uma coisa, é a cadeira. Ah, mas se a frase estiver muito grande ou invertida, não importa. É só para a gente saber que a primeira pergunta feita para o verbo é sempre para definir quem é o sujeito. Agora, você vai reparar que aqui tem uma palavra negativa acoplada a este verbo. Portanto, ela vai entrar na pergunta. Quem ou o que não tece uma manhã? A resposta, um galo sozinho. Tudo isso é o nosso sujeito. Agora eu pergunto a vocês, quem é o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição é a palavra galo. E aí, ó, tem quantas palavras como núcleo? Uma. Por isso o sujeito o quê? Simples. Agora, a próxima frase ali. Pedro e Bino consertaram um caminhão. Turma, como é que eu descubro quem é o sujeito? Eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Só que agora vai entrar uma parada maneira. Veja que o verbo está no plural. Consertaram. A minha pergunta não vai ser no plural. A minha pergunta será no singular. Ué, como assim, Sidney? O verbo está no plural. É, mas eu ainda não fiz a pergunta. Eu ainda não sei quem é o referente. Vai que é uma pegadinha do avaliador. Então eu pergunto no singular para descobrir quem é um núcleo. E se for só um núcleo e estiver no singular? O verbo tem que ficar no singular.
Se forem 2 núcleos ou então um núcleo que esteja no plural, aí beleza, o verbo fica no plural. Então aqui, ó, quem consertou o caminhão? Resposta, Pedro e Bino. Isso é o sujeito. Quem é um núcleo aqui? Pedro e Bino, são 2 núcleos. Então, neste momento, o verbo tem que concordar com os 2 núcleos e fica obrigatoriamente no plural. Então, certinho. Agora, olha a próxima frase. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Olha que coisa interessante tem aqui. Este é que, essa expressão que apareceu aqui, é uma expressão expletiva ou de realce, que a gente pode retirar. Pode ver que eu poderia facilmente fazer assim, ó. Nesta sala retirada e escura, vamos introduzir o leitor. E eu te pergunto, quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então, eu não consegui visualizar, não estava escrito, mas eu consegui identificar. Eu consegui identificar que era o nós. Portanto, isso eu chamo de sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. E aí vai depender do avaliador. Tem avaliador que gosta de chamar de oculto, tem avaliador que gosta de chamar de desinencial, tem avaliador que gosta de chamar de elíptico. É só para você ter noção de que não é pegadinha. Porque às vezes o cara pensa assim, poxa, eu aprendi a vida inteira como oculto e aqui na prova apareceu como elíptico. Ah, é sacanagem do avaliador, ele está tentando me derrubar. Não, é só um jeito diferente, uma nomenclatura diferente para falar sobre a mesma coisa, tá? Pois bem, galera, aqui foi bem tranquilo. Vamos agora para o sujeito indeterminado e vamos começar a perceber como é linda a língua portuguesa, como o sujeito indeterminado tem funcionalidade para a gente no nosso dia a dia. Então se liga só, sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de identificar o sujeito de uma oração. E aqui já começa um problema. Por que começa um problema? Porque muito provavelmente alguns de vocês, não vou falar todos obviamente, mas alguns de vocês só viram 2 formas e não 3. Isso em escola e em preparatório. Por uma escolha do professor, provavelmente. Na escola, talvez pelo fato de o professor não perceber na turma uma maturidade para entender a terceira situação. Em preparatório para concurso, sabendo isso e tendo pouco tempo, talvez o professor não tenha colocado para não trazer um desconforto para alguns alunos, para não criar um momento estranho e fazendo a aula não ser show, por exemplo. Porque imagina, num curso presencial, às vezes os professores têm 3, 4, no máximo 6 aulas para trabalhar todo o conteúdo de língua portuguesa. E aí o camarada tem que realmente escolher as melhores partes da língua portuguesa, porque o objetivo é sempre dar show. Então aquilo que ele sabe que vai ser ruim, que vai trazer um desconforto, que o aluno não vai entender, ele deixa de fora. E aí muitos de vocês não viram essa terceira etapa, que nem é um bicho de 7 cabeças não, tá? É algo tranquilo, mas pelo fato de você talvez nunca ter visto, num primeiro momento seja estranho. Depois vai passar batido e você vai entender, tá? Mas vamos por partes, vamos começar pela primeira situação. Essa daqui, ó, com o verbo na terceira pessoa do plural. Olha só essa frase, falaram mal do governo. Quem foi que falou? Eu não sei, eu sei que alguém falou. Eu sei que alguém falou, mas eu não consegui identificar. Então, por isso, sujeito indeterminado. Olha como é que tem serventia no nosso dia a dia. Olha como é que não é só pelo fato de não ter conseguido identificar. Às vezes eu não quero identificar. Então, imagina só que você e eu estudamos no mesmo local. Estudamos no mesmo local. E eu pergunto para você, Maria. Aliás, eu falo para você, Maria. Aí, Maria, eu chego para você e digo assim, Maria, a Joana falou muito mal de você ontem. Aí você deve estar se perguntando, mas por que você escolheu Maria e escolheu Joana? Por que você não escolheu o João e o José? Vamos lá. Porque homem não tem a mesma coragem que mulher nesse aspecto. Eu até antigamente falava assim que o homem era sensato, mas eu sei que é frouxo mesmo, né? A mulherada fica zoando e fala que é frouxo mesmo, porque é assim. Por exemplo, se eu chegasse para o João e falasse assim, aí João, o Pedro ontem
falou muito mal de você aqui na sala. Cara, primeira coisa que o João ia fazer seria olhar para o tamanho do Pedro. Se o Pedro fosse esmirradinho, magrinho, fraquinho, aí talvez o João fosse lá tirar satisfação. Talvez, tá? E ainda ia chegar na disciplina na humildade. Ia chegar e falar assim, João, vim atestar a veracidade de algo que falaram aqui para mim. E aí se o Pedro encrespasse, aí talvez tivesse uma briga. Mas muito provavelmente o Pedro ia falar, que isso, João? Isso é intriga da oposição, irmão. Estão querendo colocar nós um contra o outro. Isso é bobeira, vamos tomar uma cerveja. E aí, se bobear, ainda ia ficar mais amigos. Ou então o Pedro era aquele cara grandão, sabe, de 2 metros de altura por 2 de largura. Aí o João ia olhar e falar assim, qual é, Sidney? Tem certeza? Eu ia falar, tenho certeza, irmão, te esculhambou. Aí ele ia falar assim, não, deixa pra lá que agora eu sou da igreja. Homem é assim, sensato, né? Agora a mulher não quer nem Olá, saber. meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas, ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.